oportunidade de Deus. Durante quase 40 anos atrasou o Senhor os juízos. Havia muitos ainda entre os judeus que eram ignorantes em relação ao caráter e obra de Cristo. E os filhos não tinham desfrutado das oportunidades nem recebido a luz que os seus pais tinham desprezado. Mediante a pregação dos apóstolos, Deus faria com que a luz resplandecesse sobre eles. Veriam como a profecia havia sido cumprida, não apenas no nascimento e vida de Cristo, como ainda na sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, quando, porém, rejeitaram a luz adicional que lhes foi dada. Tornaram-se participantes dos pecados dos seus pais e completaram a medida da sua iniquidade. Os judeus, na sua obstinada impenitência, rejeitaram a última oferta de misericórdia. Então Deus afastou deles a proteção. A nação ficou sob o controle do líder que escolhera. Satanás suscitou as mais violentas e vis paixões da alma. Os homens achavam-se fora da razão, controlados pelo impulso e raiva cega, tornando-se satânicos na sua crueldade. Amigos e parentes traíam-se mutuamente. Pais matavam os seus filhos e estes aos pais. Os dirigentes do povo não tinham capacidade de se governarem a si próprios. As paixões tornavam-nos tiranos. Os judeus haviam aceitado o falso testemunho na condenação do inocente Filho de Deus. Agora as falsas acusações tornavam insegura a sua própria vida. O temor de Deus não os perturbaria mais. Satanás achava-se à frente da nação. Chefes de facções oponentes caíam sob a força uns dos outros, executando impiedosa matança. Mesmo a santidade do templo não lhes refiava horrível ferocidade. O santuário estava contaminado com os cadáveres dos mortos. No entanto, os instigadores desta obra infernal declaravam não recear que Jerusalém viesse a ser destruída. Ela era a cidade de Deus. Mesmo enquanto as legiões romanas estavam a sitiar o templo, multidões acreditavam que o Altíssimo se interporia a fim de derrotar os seus inimigos. Entretanto, Israel tinha desdenhado a proteção divina e agora não tinha defesa. Presságio do desastre. Todas as predições de Cristo relativas à destruição de Jerusalém se cumpriram à letra. Apareceram sinais e maravilhas durante 7 anos. O homem esteve a subir e a descer a rua de Jerusalém, declarando as desgraças que sobreviriam à cidade. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém! Ele foi morto no cerco que havia perdido. Depois dos romanos, sob o Sestio terem cercado a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. O general romano retirou as suas forças sem a mínima razão aparente. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes. Nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Encontramos no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 20 e 21. Os acontecimentos foram encaminhados de tal modo que nem os judeus, nem os romanos impediriam a fuga dos cristãos com a retirada de Sestio. Os judeus foram no encalço do seu exército, e enquanto ambas as forças estavam assim completamente empenhadas em luta, os cristãos de todo o país tiveram o ensejo de escapar, sem serem molestados, rumo a um local seguro, a cidade de Pela. As forças judaicas, perseguindo Sestio e o seu exército, caíram sobre a sua retaguarda.
Com grande dificuldade os romanos conseguiram efetuar a retirada. Os judeus, com os seus despojos, retornaram em triunfo a Jerusalém. No entanto, este êxito aparente apenas lhes acarretou males, inspirou neles o espírito de obstinada resistência aos romanos, o qual trouxe rápida e indescritível desgraça sobre a cidade sentenciada. Foram terríveis as calamidades que desabaram sobre Jerusalém. Quando o cerco foi reassumido por Tito, a cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro dos seus muros. Provisões de víveres haviam sido previamente destruídas pela vingança das fações contentoras. Agora experimentavam-se todos os horrores da morte por inanação. Homens roíam o couro dos seus cinturões e sandálias e a cobertura dos seus escudos. Numerosas pessoas saíam da cidade à noite para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade. Se bem que muitos fossem mortos com severas torturas, muitas vezes os que voltavam em segurança eram roubados daquilo que tinham conseguido recolher. Maridos roubavam das suas esposas, esposas roubavam dos maridos, filhos arrebatavam o alimento da boca dos seus pais já idosos. Continuamos a ouvir o hino. Guerras e desastres. Aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para a sua fúria, mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas. Irromperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estrada de ferro, confusão, colisão e morte, sem um momento de advertência, ocorrerão nas grandes vias de comunicação. O fim está perto, a graça está a terminar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar e invoquemo-lo enquanto está perto. Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra, haverá epidemias, pragas e fomes. As águas dos oceanos transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Grandes bolas de fogo. Na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada.
Parecia que eu havia acordado, mas não estava no meu lar. Das janelas eu podia avistar um terrível incêndio. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo acordei e vi que estava em casa. É no livro de Evangelho, página 29. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com um acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam, porque então não nos disseram? Nós não sabíamos. Guerras e desastres. Aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para a sua fúria, mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas. Irromperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estrada de ferro, confusão, colisão e morte sem um momento de advertência ocorrerão nos grandes vias de comunicação. O fim está perto. A graça está a terminar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar e invoquemo-lo enquanto está perto. Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra, haverá epidemias, pragas e fomes. As águas dos oceanos transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Grandes bolas de fogo. Na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Parecia que eu havia acordado, mas não estava no meu lar. Das janelas eu podia avistar um terrível incêndio. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo acordei e vi que estava em casa. É no livro de Evangelho, página 29. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com um acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam, porque então não nos disseram? Nós não sabíamos. A busca da liberdade no Novo Mundo. Enquanto a autoridade e o credo de Roma fossem rejeitados, não poucas das suas cerimónias foram incorporadas no culto da Igreja da Inglaterra, anglicana. Foram incorporadas no culto da Igreja da Inglaterra. Alegava-se que as coisas não proibidas pelas Escrituras não eram intrinsecamente más. A sua observância tendia a diminuir o abismo que separava de Roma as igrejas reformadas, e insistia que promoveriam a aceitação da fé protestante pelos romanistas. Outra classe não pensava assim.
olhava para estes costumes como distintivos da escravidão da qual haviam sido libertados. Raciocinava que Deus, em sua palavra, estabelecera regras para ordenar o seu culto, e que os homens não estão na liberdade de acrescentar a essas regras ou delas tirar qualquer coisa. Roma começou por ordenar o que Deus não proibira e acabou por proibir o que ele explicitamente ordenara. Muitos consideravam os costumes da Igreja da Inglaterra como monumento à idolatria e não podiam se unir-se a ela neste culto. Mas a Igreja, apoiada pela autoridade civil, não permitia opiniões contrárias às suas reformas. Proibiam-se assembleias para culto religioso que não tivessem autorização, sob pena de encarceramento, exílio e morte. Acusados, perseguidos e aprisionados, os puritanos não conseguiam vislumbrar dia melhores. Alguns, determinados a procurar refúgio na Holanda, foram entregues às mãos dos seus inimigos, mas a inabalável perseverança venceu finalmente, e encontraram abrigo nas praias amigas. Eles haviam deixado casas e meios de vida. Eram estrangeiros em terra estranha, forçados a recorrer a ocupações novas, a fim de ganhar o pão. Entretanto, não perderam tempo em ociosidade ou murmurações. Agradeciam a Deus as bênçãos que ainda lhes era concedida e encontraram alegria na tranquilidade de comunhão espiritual. Ora, a longanimidade de Deus. Durante quase 40 anos atrasou o Senhor os juízos. Havia muitos ainda entre os judeus que eram ignorantes em relação ao caráter e obra de Cristo. E os filhos não tinham desfrutado das oportunidades nem recebido a luz que os seus pais tinham desprezado, mediante a pregação dos apóstolos. Deus faria com que a luz resplandecesse sobre eles. Veriam como a profecia havia sido cumprida, não apenas no nascimento e vida de Cristo, como ainda na sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, quando, porém, rejeitaram a luz adicional que lhes foi dada. Tornaram-se participantes dos pecados dos seus pais e completaram a medida da sua iniquidade. Os judeus, na sua obstinada impenitência, rejeitaram a última oferta de misericórdia. Então Deus afastou deles a proteção. A nação ficou sob o controle do líder que escolhera. Satanás suscitou as mais violentas e vis paixões da alma. Os homens achavam-se fora da razão, controlados pelo impulso e raiva cega, tornando-se satânicos na sua crueldade. Amigos e parentes traíam-se mutuamente. Pais matavam os seus filhos e estes aos pais. Os dirigentes do povo não tinham capacidade de se governarem a si próprios. As paixões tornavam-nos tiranos. Os judeus haviam aceitado o falso testemunho na condenação do inocente Filho de Deus. Agora as falsas acusações tornavam insegura a sua própria vida. O temor de Deus não os perturbaria mais. Satanás achava-se à frente da nação. Chefes de fações oponentes caíam sob a força uns dos outros, executando impiedosa matança. Mesmo a santidade do templo não lhes refiava horrível ferocidade. O santuário estava contaminado com os cadáveres dos mortos. No entanto, os instigadores desta obra infernal declaravam não recear que Jerusalém viesse a ser destruída. Ela era a cidade de Deus. Mesmo enquanto as legiões romanas estavam a sitiar o templo, multidões acreditavam que o Altíssimo se interporia a fim de derrotar os seus inimigos. Entretanto, Israel tinha desdenhado a proteção divina e agora não tinha defesa. Presságio do desastre.
todas as predições de Cristo relativas à destruição de Jerusalém se cumpriram à letra. Apareceram sinais e maravilhas durante 7 anos. O homem esteve a subir e a descer a rua de Jerusalém, declarando as desgraças que sobreviriam à cidade. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém! Ele foi morto no cerco que havia predito. Depois dos romanos, sob o Sestio terem cercado a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. O general romano retirou as suas forças sem a mínima razão aparente. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes. Nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Encontramos no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 20 e 21. Os acontecimentos foram encaminhados de tal modo que nem os judeus nem os romanos impediriam a fuga dos cristãos com a retirada de Sestio. Os judeus foram no encalço do seu exército, e enquanto ambas as forças estavam assim completamente empenhadas em luta, os cristãos de todo o país tiveram o ensejo de escapar, sem serem molestados, rumo a um local seguro, a cidade de Pela. As forças judaicas, perseguindo Sestio e o seu exército, caíram sobre a sua retaguarda. Com grande dificuldade os romanos conseguiram efetuar a retirada. Os judeus, com os seus despojos, retornaram em triunfo a Jerusalém. No entanto, este êxito aparente apenas lhes acarretou males e inspirou neles o espírito de obstinada resistência aos romanos, o qual trouxe rápida e indescritível desgraça sobre a cidade sentenciada. Foram terríveis as calamidades que desabaram sobre Jerusalém. Quando o cerco foi reassumido por Tito, a cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro dos seus muros. Provisões de víveres haviam sido previamente destruídas pela vingança das fações contentoras. Agora experimentavam-se todos os horrores da morte por inanação. Homens roíam o couro dos seus cinturões e sandálias e a cobertura dos seus escudos. Numerosas pessoas saíam da cidade à noite para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade. Se bem que muitos fossem mortos com severas torturas, muitas vezes os que voltavam em segurança eram roubados daquilo que tinham conseguido recolher. Maridos roubavam das suas esposas, esposas roubavam dos maridos, filhos arrebatavam o alimento da boca dos seus pais já idosos. Continuamos a ouvir o hino. Ora, o livramento do povo de Deus. Qual a importância de estudar o grande conflito? O que é que o grande conflito nos transmite para os dias de hoje? Algumas interrogações que se colocam na vida. Que poderemos encontrar resposta no grande conflito, uma luta entre o bem e o mal, uma luta que começou no céu, uma luta entre Cristo e o diabo, ou seja, entre Cristo e Satanás, uma luta que começou no céu e que irá terminar na segunda vinda de Jesus, ou seja, mais precisamente quando Jesus no fim do milénio destruir Satanás e todos os anjos e todos aqueles que aceitarem seguir
O livramento do povo de Deus. Quando a proteção divina das leis humanas for... O livramento do povo de Deus. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo, com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desfachar numa só noite um golpe decisivo que faça silenciar a voz de dessentimento e reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nas florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina. Homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, estão-se preparando para a obra de morte. E então, na hora de maior aperto, que Deus se interporá. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai para ir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará... Ora, o Senhor fará... ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de Saraiva. Isaías, capítulo 30, versículo 29 e 30. Multidões de homens maus estão prestes a cair sob a presa, quando um denso negror mais intenso do que as trevas da noite cai sobre a terra. Então o arco-íris atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas detêm-se. É esquecido o objeto da sua ira sanguinária. Contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo do seu fulgor. É ouvida pelo povo de Deus uma voz, dizendo: olhai para cima, como Estevão. Erguem os olhos e veem o Filho do Homem no seu trono. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Divisam os sinais da sua humilhação e ouvem o pedido. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes. João, capítulo 17, versículo 24. Ouve-se uma voz dizendo: eles vêm, santos, inocentes e incontaminados. Guardaram a palavra da minha paciência, e à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo na sua força. Sinais e maravilhas se seguem. Os ímpios contemplam a cena com terror, ao passo que os justos veem os sinais do seu livramento. Em meio aos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde provém a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Apocalipse, capítulo 16, versículo 18. Afrodosas rochas são espalhadas por toda a parte. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o silibar do furacão, semelhante à voz dos demónios. A superfície da terra está a quebrar-se. Os seus próprios fundamentos parecem ceder. Os portos marítimos, que pela sua iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. Babilônia a grande vem em lembrança diante de Deus, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. Grandes pedras de Saraiva,
operam a sua obra destruidora. Orgulhosas cidades são derribadas, substanciosas palácios nos quais os homens dissiparam as suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus é libertado. Abrem-se as sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Até quantos o dispersaram, os que zombaram e escarneceram das agonias de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da verdade ressuscitam para contemplá-lo na sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Daniel, capítulo 12, versículo 2, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Relâmpagos terríveis envolvem a terra num lençol de chamas. Por sobre o estrondo do trovão, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios, os que haviam sido desafiadores e jacticiosos, cruéis para com o povo de Deus. Os observadores dos mandamentos agora estremecem de medo. Demónios tremem, enquanto homens suplicam por misericórdia. O dia do Senhor, disse o profeta Isaías. Naquele dia os homens lançarão às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, até o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Isaías, capítulo 2, versículo 20 e 21. Os que tudo sacrificaram por Cristo agora estão em segurança perante o mundo e em face da morte, e evidenciaram a sua fidelidade àquele que por eles morreu. O seu rosto, pouco antes tão pálido e descomposto, resplandece agora com admiração. As suas vozes erguem-se em triunfante cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumulto e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmo 40, capítulo 46, versículo 1 a 3. Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, a glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Aparece então no céu uma mão segurando duas tábuas de pedra. Aquela santa lei, proclamada no Sinai, é agora apresentada como a norma do juízo. As palavras são tão claras que todos podem lê-las. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e da heresia. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram a lei de Deus. A fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte os seus preceitos. Deus e ensinaram outros a transgredir. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Venham com terrível distinção que se acham sem culpa. Os inimigos da lei de Deus têm agora nova concepção da verdade e do dever. Tarde demais. Veem que o sábado, o quarto mandamento, é o selo do Deus vivo. Demasiado tarde veem um fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Veem que haviam estado a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Quão grande é a responsabilidade dos homens no mistério sagrado, quão terríveis os resultados da sua infidelidade. Aparece o Rei dos Reis. A voz de Deus é ouvida nos céus, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. O Israel de Deus fica a ouvir, tendo o semblante iluminado
com a sua glória. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra. É a nuvem que rodeia o Salvador. Em solene silêncio, o povo de Deus fita enquanto se aproxima, até ela se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, encimada pelo arco-íris do concerto. Agora não mais como homens de dores, Jesus aparece como poderoso vencedor. Santos anjos em vasta e inumerável multidão acompanham-no, 10 milhares vezes 10 milhares e milhões de milhões, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol mediano. Tem no seu manto e na sua coxa um nome indescrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. O Rei dos Reis desce sobre as nuvens, envolto em fogo chamejante. A terra treme diante dele. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio perante ele. Arde um fogo devorador ao seu redor. E esbanchava grande tormenta. Intimida os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Salmo 50, versículo 3 e 4. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos. Disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Cessaram os gracejos escarnecedores, cerraram-se os lábios mentirosos. Nada se ouve, senão a voz de orações e o som de choro. Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sob as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele que desprezaram. Aquela voz que penetra no ouvido dos mortos, e eles a conhecem. Quantas vezes os seus ternos tons o chamaram ao arrependimento. Quantas vezes foi ela ouvida nos rogos tocantes de um amigo, um irmão, um redentor. Aquela voz desperta memórias de advertência desprezadas, de convites recusados. Ali estão os que zombaram de Cristo. Na sua humilhação, ele declarara: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus, capítulo 26, versículo 64. Agora contemplam na sua glória e ainda o devem ver assentado à direita do poder. Ali está o altivo Herodes, que zombou do seu título real. Ali estão os homens que com mãos ímpias lhe tocaram sobre a fronte a coroa de espinhos e na mão um simulacro do sceptro. Aqueles que diante dele se prostraram em zombaria blasfema, que cuspiram no príncipe da vida, procuram fugir da sua presença. Aqueles que introduziram escravos nas suas mãos e pés contemplam esses sinais com terror e remorso. Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário, quando, meneado a cabeça em satânica e alegria, exclamaram: salva os outros, assim mesmo não pode salvar-se? Mateus, capítulo 27, versículo 42. Mais alto que o grito: crucifica-o, crucifica-o, que ecoou por Jerusalém, reboa o pranto desesperado. Ele é o Filho de Deus. Procuram fugir da presença do Rei dos Reis, na vida de todos quantos rejeitaram a verdade. Há momentos em que a consciência desperta, em que a alma é acusada de vãos pesares. Mas o que é isto ao ser comparado com o remorso daquele dia? No meio do seu terror,
ouvem as vozes dos santos exclamando: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, a Ele nos salvará. Isaías, capítulo 25, versículo 9. A voz do Filho de Deus chama os santos que dormem por toda a terra. Os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. Um grande exército de toda a nação, tribo e povo, do cárcere da morte, eles vêm vestidos de glória imortal, clamando: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Todos, porém, surgem com a saúde e vigor da eterna juventude. Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará o nosso corpo vil e o modelará conforme o seu corpo glorioso. A forma mortal e corruptível, uma vez poluída pelo pecado, torna-se perfeita, bela e imortal. Defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Os remidos sairão e saltarão. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Crescendo até a estatura completa da raça na sua glória primitiva, sendo removidos os últimos traços da maldição do pecado, os fiéis de Cristo refletirão no espírito, alma e corpo a imagem perfeita do seu Senhor. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus, eles tornam-se imortais, e com os santos ressurrectos são arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares. Os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus, capítulo 24, versículo 31. Criancinhas são levadas aos braços das suas mães. Amigos há muitos separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem, e com cânticos de alegria ascendem juntos para a cidade de Deus. Na cidade santa, por toda a hoste inumerável dos resgatados, todos os olhares fixam em Jesus. Todos os olhos contemplam a glória daquele cujo aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías, capítulo 52, versículo 14. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus coloca a coroa de glória. Para cada um há uma coroa que traz o seu próprio novo nome. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. E a inscrição: Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então, ao desferirem as notas, os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas, tirando-lhes suave música em ricos e melodiosos tons. Todas as vozes se erguem em grato louvor àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Diante da multidão de resgatados está a santa cidade. Jesus abre as portas e as nações que observaram a verdade entram por ela. Ouve-se então a sua voz: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Cristo apresenta ao Pai a aquisição do seu sangue, declarando: Eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. Hebreus, capítulo 2, versículo 13. João, capítulo 17, versículo 12. Os transportes daquela hora em que o infinito Pai, olhando para os resgatados, contemplara a sua imagem banida, a discórdia do pecado, removida a sua maldição, e o humano novamente em harmonia com o divino.
O gozo do Salvador consiste em ver no reino da glória as almas que foram salvas pela sua agonia e humilhação. Os remidos serão participantes da sua glória. Contempla os que foram ganhos por intermédio de suas orações, labores e amorável sacrifício. Júbilo lhes encherá o coração ao verem que um ganhou a outros e este ainda outro. O encontro dos dois Adões. Ao serem os resgatados recebidos na cidade de Deus, ecoa-nos nos ares um exultante clamor. Os dois Adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus recebe o Pai da nossa raça, o ser que ele criou, que pecou e por cujos pecados os sinais da crucificação aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais dos cravos, lança-se em humilhação a seus pés. O Salvador levanta-o, convida-o a contemplar de novo o lar idênico, do qual havia tanto fora exilado. A vida de Adão fora cheia de tristeza, cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mácula na pureza do homem era uma lembrança do seu pecado. Terrível foi a agonia do remorso ao deparar com a expurgação que lhe fazia por causa do pecado. Sinceramente se arrependeu de seu pecado e morreu na esperança da ressurreição. Agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado. Em transporte e alegria, contempla as árvores que já foram seu deleite, cujos frutos ele próprio colhera nos dias da sua inocência. Vê as videiras que a sua própria mão tratara, as flores que com tanto prazer cuidara. Isto é efetivamente o Éden restaurado. O Salvador leva-o à árvore da vida e manda-o comer. Contempla ele uma multidão da sua família resgatada. Lança então a sua coroa aos pés de Jesus e abraça o Redentor. Dedilha a harpa e pelas abóbodas do céu ecoa o cântico triunfante. Digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. A família de Adão lança as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Anjos choraram a quanto da queda de Adão e rejubilaram ao abrir Jesus a sepultura a todos os que creram no seu nome. Contempla agora a obra da redenção e une as suas vozes em louvor. Sob o mar de vidro mesclado de fogo, acha-se reunida a multidão dos vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Os 144.000 que foram remidos dentre os homens estão cantando um novo cântico, o cântico de Moisés e do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 e 3. Ninguém senão os 144.000 podem aprender aquele cântico, pois é o cântico da sua experiência e jamais alguém teve experiência semelhante. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Estes, tendo sido transladados dentre os vivos, são primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Passaram pelo tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem cessor durante o derramamento final do juízo de Deus. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca. Não tem a mácula diante de Deus. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 5. Apocalipse, capítulo 7, versículos 16 e 17. Os remidos na glória. Em todos os tempos, os escolhidos do Salvador andarão por veredas estreitas. Foram purificados na fornalha da aflição.
por amor de Jesus, suportaram ódio, calúnia e abnegação e amargo desapontamento. Compreenderam a magnanimidade do pecado, o seu poder, a sua culpa, as suas desgraças. Para ele, olharam com aversão uma intuição do sacrifício infinito feito para reabilitá-los. Humilha-os e enche-lhes o coração de gratidão. Muitos amam, porque muito foram perdoados. Veja Lucas, capítulo 7, versículo 47. Havendo participado dos sofrimentos de Cristo, estão aptos para serem comparticipantes da sua glória. Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas, das choças, dos calabouços, dos cadafalsos das montanhas, dos desertos, das cavernas. Eles eram desamparados, aflitos e maltratados. Milhões desceram ao túmulo, carregados de infâmia, porque recusaram render-se a Satanás. Mas agora não são mais aflitos, dispersos e opressos. Acham-se agora com vestes mais ricas do que já gozaram os mais honrados da terra, e coroados com diademas mais gloriosos do que os já foram colocados nas frontes de monarcas terrestres. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos. Derramaram um cântico de louvor, claro, doce e harmonioso. A harmonia reboa pelas abóboras do céu. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos respondem: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 7, versículo 10 e 12. Nesta vida podemos apenas começar a compreender o maravilhoso tema da redenção. Com a nossa compreensão finita, podemos considerar muito encarecidamente a ignomia e a glória, a vida e a morte, a justiça e a misericórdia que se encontram na cruz. Todavia, com o máximo esforço da nossa faculdade mental, deixamos de aprender o seu completo significado. O comprimento e a largura, a profundidade e a altura do amor que redime não são senão palidamente comprometidos. O plano da redenção não será plenamente compreendido, mesmo quando os resgatados virem como são vistos e reconhecer como são reconhecidos antes através das eras eternas. Novas verdades desdobrar-se-ão de contínuo à mente cheia de admiração e deleite. Embora os pesares, dores e tentações da terra estejam terminados e removidos as suas causas, o povo de Deus terá sempre um conhecimento distinto e inteligente do que causou a sua salvação. A cruz será o cântico dos remidos por toda a eternidade. Em Cristo glorificado, eles contemplarão a Cristo crucificado. Jamais se olvidará que a majestade do céu se humilhou para levantar o homem caído, que ele arrastou a culpa e a agonia do pecado e a ocultação da face do seu Pai, até que as misérias de um mundo perdido lhe quebrantaram o coração e aniquilaram a vida. O Criador de todos os mundos deixou de lado a sua glória por amor ao homem, e isto despertará eternamente a admiração do universo ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e saberem que o seu reino não terá fim. Irrompem num hino arrebatador: digno é o Cordeiro que foi morto e nos remiu para Deus com o seu muito precioso sangue. O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. Ver-se-á que aquele que é infinito em sabedoria não poderia idear plano algum para nos remir, a nascer o sacrifício do seu Filho. A compreensão deste sacrifício é a alegria de povoar a terra com seres resgatados, santos, felizes e imortais. É tal o valor de cada alma que o Pai está satisfeito com o preço pago. É o próprio Cristo, contemplando os frutos do seu sacrifício, também exulta. O grande conflito.
A grande mentira. O único que prometeu vida na desobediência foi a grande enganadora. E a declaração da serpente no Éden, é certo que não morrereis, foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Todavia, esta assertiva, repousando apenas sob a autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos e é recebida pela maior parte da humanidade, tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. A sentença divina: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, é dada a significação: a alma que pecar, essa não morrerá, antes viverá eternamente. Houvesse ao homem sido permitido franco acesso à árvore da vida após a queda, o pecado teria sido imortalizado. Mas a nenhum membro da família de Adão foi permitido participar do fruto doador de vida. Não há, portanto, pecador algum imortal. Depois da queda, Satanás ordenou aos seus anjos que incultassem a crença na imortalidade natural do homem. Sendo induzido o povo a receber este erro, deveriam levá-lo a concluir que o pecador veria em eterna miséria. Agora o príncipe das trevas representa a Deus como um tirano, vingativo, declarando que ele mergulha no inferno a todos os que não lhe agradam, e que enquanto se contorcem em chamas eternas, o seu Criador olha para eles com satisfação. Assim o príncipe dos demónios reveste com os seus próprios atributos o benfeitor da humanidade. A crueldade é satânica. Deus é amor. Satanás é o inimigo que tenta o homem a pecar e então o destrói, e se o puder fazer, quão repugnante ao amor, misericórdia e justiça é a doutrina que os ímpios mortos são atormentados no inferno, eternamente a arder, e que pelos pecados de uma breve vida terrestre sofrerão tortura enquanto Deus existir. Onde na palavra de Deus se encontra tal ensino? Deverão os ensinos comuns da humanidade ser trocados pela crueldade do selvagem? Não é o ensino da palavra de Deus tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Porventura Deus deleita-se em testemunhar incessantes torturas, alegra-se ele com os gemidos imprecáveis de sofredores criaturas por ele retidas nas chamas? Poderão esses terríveis sons ser música aos ouvidos do amor infinito? Oh, terrível blasfémia! A glória de Deus não é encarecida ao perpetuar-se o pecado ao longo de eras intermináveis. A heresia do tormento eterno. O mal tem sido promovido pela heresia do tormento interno. A religião da Bíblia, repleta de amor e bondade, é obscurecida pela superstição e revestida de terror. Satanás tem expulsado o caráter de Deus com cores falsas. O nosso misericordioso Criador é receado, temido e até mesmo odiado. As opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que pelos ensinos do púlpito são espalhadas no mundo, têm feito milhões de céticos e descrentes. O tormento eterno é uma das falsas doutrinas, o vinho das abominações. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 8 e Apocalipse capítulo 17, versículo 22, que Babilónia faz todas as nações beberem. Ministros de Cristo aceitaram esta heresia de Roma, da mesma forma como receberam um falso sábado. Se nos desviarmos do testemunho da palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas porque os nossos pais as ensinaram, cairemos sob a condenação pronunciada sobre Babilónia e estaremos a beber do vinho das suas abominações. Numerosa classe é levada ao erro. Ao posto, veem que as Escrituras representam a Deus como um ser de amor e compaixão e não conseguem crer que Ele destine as suas criaturas ao fogo de um inferno eternamente a arder. Crendo que a alma é de natureza imortal,
conclui que toda a humanidade deverá salvar-se. Assim o pecador pode viver em prazeres egoístas, desatendendo os preceitos de Deus e ainda assim receber o favor divino. Tal doutrina, admitindo a misericórdia de Deus, mas ignorando a sua justiça, agrada ao coração carnal. A salvação universal não é ensino das Escrituras. A salvação universal não é ensino das Escrituras. Os crentes na salvação universal torcem as Escrituras. O professo ministro de Cristo reitera a falsidade apresentada pela serpente no Éden. É certo que não morrereis. No dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Declara ele que o mais vil dos pecadores, o assassino, o ladrão, o adúltero, estarão depois da morte preparados para entrar na bem-aventurança eterna. Fábula aprazível, por certo muito apropriada para satisfazer o coração carnal. Se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu na hora do falecimento, bem poderíamos anular mais a morte do que a vida. Por esta crença, muitos têm sido levados a pôr termo à existência, dominados por dificuldades e desapontamentos. Parece-me coisa fácil romper o fio da vida e voar para as bênçãos do mundo eterno. Deus deu na sua palavra prova decisiva de que punirá os transgressores da sua lei. Será ele demasiado misericordioso para exercer justiça sobre o pecador? Basta contemplar a cruz do Calvário. A morte do Filho de Deus testifica que o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. De toda a violação da lei de Deus deve receber a retribuição. Cristo, que não tinha pecado, tornou-se pecado pelo homem. Suportou a culpa da transgressão e o ocultamento da face do Pai, até lhe quebrantar o coração e aniquilar-se-lhe a vida. Todo este sacrifício foi feito para que os pecadores pudessem ser remidos, e toda alma que se recusa a participar da expiação por vida a tal custo deve levar em si própria a culpa e o castigo da transgressão. As condições são apresentadas. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. Esta promessa é apenas para os que têm sede. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 e 7. As condições são especificadas. Para herdarmos todas essas coisas, teremos de triunfar sobre o pecado. Mas o perverso não irá bem. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 13. O pecador está entesourando para si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Romanos, capítulo 2, versículos 5, 6 e 9. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento que idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Bem-aventurados aqueles que levam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assista o direito à árvore da vida, e entra na cidade pelas portas. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos e os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Efésios, capítulo 5, versículo 5. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15. Deus deu aos homens uma declaração do seu método de tratar com o pecado. Os ímpios serão exterminados. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. Salmos, capítulo 145, versículo 20. E Salmos, capítulo 37, versículo 38. A autoridade do governo divino será empregue para sufocar a rebelião. Contudo, as manifestações da justiça retribuidora serão consistentes com o caráter de Deus, como um ser misericordioso e benévolo. Deus não força a vontade, não tem prazer na obediência servil. Deseja que as escrituras das suas mãos o amem porque ele é digno de amor.
quer que lhe obedeçam porque reconhecem inteligentemente a sua sabedoria, justa e benevolência. Os princípios do governo divino estão em harmonia com o preceito do Salvador. Amai os vossos inimigos. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Deus executa a justiça sobre os ímpios para o bem do universo e até mesmo para o bem daqueles sobre quem os seus juízos são executados. Ele os faria delitosos, caso fosse possível, cerca-os de manifestações do seu amor e os faz acompanhar de ofertas da sua misericórdia. Eles, porém, desprezaram-lhe o amor, anulam a lei e rejeitam a misericórdia, recebem constantemente os seus dons e ainda assim desonram o doador. O Senhor suporta longamente a sua perversidade, contudo acorrentará estes rebeldes ao seu lado, forçando-os a executar a sua vontade. Não preparados para entrar no céu. Os que escolheram a Satanás como chefe não estão preparados para comparecer à presença de Deus. Orgulho, engano, religiosidade e crueldade fixaram-se no seu caráter. Podem eles entrar no céu para morar para sempre com aqueles a quem odiaram na terra? A verdade nunca será agradável ao mentiroso. A mansidão não satisfará a estima própria e o orgulho, a pureza, não é aceitável ao corrupto. O amor desinteressado não parece atrativo ao egoísta. Que fonte de gozo poderia o céu oferecer aos que se acham absorvidos em interesses egoístas? Poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus, à verdade e à santidade, unir-se à multidão celestial e unir-se aos seus cânticos de louvor? Anos de graça foram-lhe concedidos, porém nunca exercitaram a mente no amor à pureza. Jamais aprenderam a linguagem do céu. Agora é demasiado tarde. Uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou-os para o céu. A pureza e a santidade ali ser-lhes uma tortura. A glória de Deus ser-lhes um fogo consumidor. Almejaram fugir daquele santo lugar e saudariam destruição para que pudessem esconder-se da face daquele que morreu para os remir. O destino dos ímpios fixa-se pela sua própria escolha. A sua exclusão do céu é voluntária da sua parte e justa e misericordiosa da parte de Deus. Semelhante às águas do dilúvio, os fogos do grande dia declaram o verdadeiro veredicto divino de que os ímpios são incorrigíveis. A sua vontade foi exercitada na revolta. Ao terminar a vida, é demasiado tarde para volverem os seus pensamentos da transgressão à obediência, do ódio ao amor. O salário do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao passo que a vida é a herança dos justos, a morte é a punição dos ímpios. A segunda morte é posta em contraste com a vida eterna. Romanos, capítulo 6, versículo 23. E veja também em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 14. Em consequência do pecado de Adão, a morte passou a toda a raça humana. Todos semelhantemente descem ao sepulcro, e através do plano da salvação, todos devem ressurgir da sepultura. Haverá ressurreição tanto dos justos como de injustos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Uma distinção, contudo, se faz entre as duas classes que ressuscitam. Vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Está em Apocalipse, capítulo 24, versículo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, João, capítulo 5, versículo 28 e 29. A primeira ressurreição. Os que foram tidos por dignos da ressurreição da vida
são bem-aventurados e santos, porque sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Está em Lucas, capítulo 20, versículo 35. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Mas os que não asseguram o perdão, através do arrependimento e da fé, devem receber o salário do pecado, ou a punição, segundo as suas obras, que finaliza com a segunda morte. Visto ser impossível a Deus salvar o pecador em seus pecados, ele, o despojo da existência que perdeu pelas suas transgressões e do qual se mostrou indigno, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurará o seu lugar e não o acharás. Salmo, capítulo 37, versículo 10. Obadias, capítulo 16. Mergulham sem esperança no olvido eterno. Assim se porá ter o mau pecado. Destróis o ímpio e para todo o sempre lhe apagas o nome. Conta aos inimigos e estão consumados. Salmo 9, versículo 5 e 6. São João, no Apocalipse, houve uma antífona universal de louvor, interturbada por qualquer nota de discórdia. Não haverá almas perdidas para blasfemarem de Deus, concursando em tormento interminável. Não existirão seres desditosos no inferno, unindo os seus gritos aos cânticos dos salvos. Sobre o erro da imortalidade inerente, repousa a doutrina da consciência na morte, semelhantemente ao tormento eterno. Opõe-se ela aos ensinos da Escritura, à razão e aos sentimentos da humanidade. Segundo a crença popular, os remidos no céu estão a par de tudo o que ocorre na terra. Mas como poderia ser fonte de felicidade para os mortos o saberem das dificuldades dos vivos? Vê-los suportar todas as tristezas, desapontamentos e angústias de vida. Quão revoltado tem a crença de que, logo que o fogo deixa o corpo, a alma do impenitente é entregue às chamas. Que dizem as Escrituras? O homem não se acha consciente na morte. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia parecem todos os seus desígnios. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do céu. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar. Não esperem tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam, como hoje eu o faço, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te louvará? Está em Salmos, capítulo 146, versículo 4, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e 6, Isaías, capítulo 38, versículos 18 e 19, e Salmos, capítulo 6, versículo 5. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, declarou que David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, porque David não subiu aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29 e 34. O facto de David permanecer na sepultura até a ressurreição prova que os justos não ascendem ao céu por ocasião da morte. Diz o apóstolo Paulo: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16 a 18. Se durante 4.000 anos os justos tiverem por ocasião da morte ido diretamente para o céu, como poderia Paulo haver dito que se não há ressurreição, os que dormirem em Cristo pereceram? Quando estava para deixar os seus discípulos, Jesus disse que logo iriam ter com ele: vou-vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estáis vós também.
João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Diz-nos ainda que o apóstolo Paulo, que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Acrescenta a ele: consolai-os, pois, uns aos outros, com estas palavras. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6 a 18. Na vinda do Senhor, os grilhões do túmulo são quebrados, e os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Todos serão julgados de acordo com as coisas escritas nos livros e recompensados segundo as suas obras. Este juízo não ocorre por ocasião da morte, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos. Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, Judas, capítulo 14 e 15. Se para os mortos já estão gozando a bem-aventurança celestial ou contorcendo-se nas chamas do inferno, que necessidade há de um juízo futuro? A palavra de Deus pode ser entendida pela mente comum, qual o espírito imparcial, com tudo o que é capaz de ver sabedoria ou justiça na teoria corrente. Receberão os justos o elogio muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor, se estiver a morar na sua presença durante longos séculos. Serão os ímpios convocados do lugar do tormento eterno a fim de receber a sentença do juiz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus, capítulo 25, versículo 21 e 41. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tornou emprestada do paganismo. Lutero classificou entre as monstruosas fábulas que fazem parte do monturo romano dos decretais. A Bíblia ensina que os mortos dormem até a ressurreição. Bendito descanso para o justo, cansado, seja longo ou breve, não é para eles senão um momento. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 54. Ao serem eles chamados do seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento de que estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, o seu primeiro alegre pensamento expressar-se-á na triunfante aclamação: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. O que existe além do túmulo? Satanás, que iniciara a rebelião no céu, desejou levar os habitantes da terra a se unirem a ele na guerra contra Deus. Adão e Eva haviam sido perfeitamente felizes na obediência à lei divina, constante testemunho contra a alegação em que insistira Satanás no céu, de que a lei de Deus era opressiva. Satanás decidiu-se a causar a queda dos nossos primeiros pais, de modo a poder obter posse da terra e aqui estabelecer o seu reino, em oposição ao Altíssimo. Adão e Eva tinham sido advertidos contra este perigoso adversário, mas ele operou nas trevas, ocultando o seu propósito, empregando como seu intermediário a serpente. Então uma criatura de fascinante aspecto dirigiu-se a Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva arriscou-se a argumentar com ele e caiu vítima dos seus engodos. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então disse a mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Eva cedeu e através da sua influência, Adão foi levado a pecar. Aceitaram as palavras da serpente, desconfiaram do seu Criador e imaginaram que ele estava a restringir-lhes a liberdade. Mas como compreenderam Adão o sentido das palavras, no dia em que dela comeres certamente morrerás, deveria ele ser promovido a uma condição mais elevada de existência. Adão não achou ser esse o sentido da sentença divina. Deus declarou que, como penalidade do seu pecado, o homem voltaria à terra, de onde fora tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. As palavras de Satanás, se vos abrirão os olhos, mostraram-se verdadeiras. Apenas neste sentido, os seus olhos se abriram para discernir a sua loucura. Conheceram de facto o mal e provaram o amargo fruto da transgressão. A árvore da vida possui o poder de perpetuar a vida. Adão poderia ter continuado a gozar de livre acesso àquela árvore e assim teria vivido para sempre. Quando pecou, entretanto, foi despojado da árvore da vida e tornou-se sujeito à morte. A imortalidade fora perdida pela transgressão. Não teria havido esperança para a raça caída, não houvesse Deus, pelo sacrifício do seu Filho, trazido novamente a imortalidade ao seu alcance. Ao passo que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade. Mediante o Evangelho, somente através de Cristo, pode a imortalidade ser obtida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Romanos, capítulo 5, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. João, capítulo 3, versículo 36. A grande mentira. O único que prometeu vida na desobediência foi a grande enganadora. E a declaração da serpente no Éden, é certo que não morrereis, foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Todavia, esta assertiva, repousando apenas sob a autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos e é recebida pela maior parte da humanidade, tão facilmente como foi pelos nossos primeiros pais. A sentença divina, a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, é dada a significação. A alma que pecar, essa não morrerá, antes viverá eternamente. Houvesse ao homem sido permitido franco acesso à árvore da vida após a queda, o pecado teria sido imortalizado. Mas a nenhum membro da família de Adão foi permitido participar do fruto doador de vida. Não há, portanto, pecador algum imortal. Depois da queda, Satanás ordenou aos seus anjos que incultassem a crença na imortalidade natural do homem. Sendo induzido o povo a receber este erro, deveriam levá-lo a concluir que o pecador veria eterna miséria. Agora o príncipe das trevas representa a Deus como um tirano, vingativo, declarando que ele mergulha no inferno a todos os que não lhe agradam, e que enquanto se contorcem em chamas eternas, o seu Criador olha para eles com satisfação. Assim o príncipe dos demónios reveste com os seus próprios atributos o benfeitor da humanidade. A crueldade é satânica. Deus é amor. Satanás é o inimigo que tenta o homem a pecar e então o destrói, e se o puder fazer, quão repugnante ao amor, misericórdia e justiça é a doutrina que os ímpios mortos são atormentados no inferno, eternamente a arder, e que pelos pecados de uma breve vida terrestre sofrerão tortura enquanto Deus existir.
onde na palavra de Deus se encontra tal ensino. Deverão os ensinos comuns da humanidade ser trocados pela crueldade do selvagem? Não é o ensino da palavra de Deus tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Porventura Deus deleita-se em testemunhar incessantes torturas, alegra-se ele com os gemidos imprecáveis de sofredores criaturas por ele retidas nas chamas? Poderão esses terríveis sons ser música aos ouvidos do amor infinito? Oh, terrível blasfémia! A glória de Deus não é encarecida ao perpetuar-se o pecado ao longo de eras intermináveis. Ora, o livramento do povo de Deus. Qual a importância de estudar o grande conflito? O que é que o grande conflito nos transmite para os dias de hoje? Algumas interrogações que se colocam na vida. Que poderemos encontrar resposta no grande conflito, uma luta entre o bem e o mal, uma luta que começou no céu, uma luta entre Cristo e o diabo, ou seja, entre Cristo e Satanás, uma luta que começou no céu e que irá terminar na segunda vinda de Jesus, ou seja, mais precisamente quando Jesus, no fim do milénio, destruir Satanás e todos os anjos e todos aqueles que aceitarem seguir o livramento do povo de Deus. Quando a proteção divina das leis humanas o livramento do povo de Deus. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo, com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desfachar numa só noite um golpe decisivo que faça silenciar a voz de sentimento e reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nas florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina. Homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, estão-se preparando para a obra de morte. E então, na hora de maior aperto, que Deus se interporá. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai para ir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de Saraiva. Isaías capítulo 30, versículo 29 e 30. Multidões de homens maus estão prestes a cair sob a presa, quando um denso negror mais intenso do que as trevas da noite cai sobre a terra. Então o arco-íris atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas detêm-se, é esquecido o objeto da sua ira sanguinária. Contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo do seu fulgor.
É ouvida pelo povo de Deus uma voz, dizendo: olhai para cima, como Estevão, erguem os olhos e veem o Filho do Homem no seu trono. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Divisam os sinais da sua humilhação e ouvem o pedido. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes. João, capítulo 17, versículo 24. Ouve-se uma voz dizendo: eles vêm, santos, inocentes e incontaminados. Guardaram a palavra da minha paciência, e à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo na sua força. Sinais e maravilhas se seguem. Os ímpios contemplam a cena com terror, ao passo que os justos veem os sinais do seu livramento. Em meio aos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde provém a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Apocalipse, capítulo 16, versículo 18. Afrodosas rochas são espalhadas por toda a parte. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o silibar do furacão, semelhante à voz dos demónios. A superfície da terra está a quebrar-se. Os seus próprios fundamentos parecem ceder. Os portos marítimos, que pela sua iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. Babilônia a grande vem em lembrança diante de Deus para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. Grandes pedras de Saraiva operam a sua obra destruidora. Orgulhosas cidades são derribadas, substanciosas palácios nos quais os homens dissiparam as suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus é libertado. Abrem-se as sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Até quantos o desprezaram, os que zombaram e escarneceram das agonias de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da verdade ressuscitam para contemplá-lo na sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Relâmpagos terríveis envolvem a terra num lençol de chamas. Por sobre o estrondo do trovão, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios, os que haviam sido desafiadores e jacticiosos, cruéis para com o povo de Deus. Os observadores dos mandamentos agora estremecem de medo. Demónios tremem, enquanto homens suplicam por misericórdia. O dia do Senhor, disse o profeta Isaías. Naquele dia os homens lançarão às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, até o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Isaías, capítulo 2, versículo 20 e 21. Os que tudo sacrificaram por Cristo agora estão em segurança perante o mundo e em face da morte, evidenciaram a sua fidelidade àquele que por eles morreu. O seu rosto, pouco antes tão pálido e descomposto, resplandece agora com admiração. As suas vozes erguem-se em triunfante cântico.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumulto e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmo 40, capítulo 46, versículo 1 a 3. Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, a glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Aparece então no céu uma mão segurando duas tábuas de pedra. Aquela santa lei, proclamada no Sinai, é agora apresentada como a norma do juízo. As palavras são tão claras que todos podem lê-las. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e da heresia. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram a lei de Deus. A fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte os seus preceitos. Deus e ensinaram outros a transgredir. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Venham com terrível distinção que se acham sem culpa. Os inimigos da lei de Deus têm agora nova concepção da verdade e do dever. Tarde demais. Veem que o sábado, o quarto mandamento, é o selo do Deus vivo. Demasiado tarde veem um fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Veem que haviam estado a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Quão grande é a responsabilidade dos homens no mistério sagrado, quão terríveis os resultados da sua infidelidade. Aparece o Rei dos Reis. A voz de Deus é ouvida nos céus, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. O Israel de Deus fica a ouvir, tendo o semblante iluminado com a sua glória. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra. É a nuvem que rodeia o Salvador. Em solene silêncio, o povo de Deus fita enquanto se aproxima, até ela se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, encimada pelo arco-íris do concerto. Agora não mais como homens de dores, Jesus aparece como poderoso vencedor. Santos anjos em vasta e inumerável multidão acompanham-no, 10 milhares vezes 10 milhares e milhões de milhões, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol mediano. Tem no seu manto e na sua coxa um nome indescrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. O Rei dos Reis desce sobre as nuvens, envolto em fogo chamejante. A terra treme diante dele. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio perante ele. Arde um fogo devorador ao seu redor. E esbanchava grande tormenta. Intimida os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Salmo 50, versículo 3 e 4. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos. Disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Cessaram os gracejos e escarnecedores, cerraram-se os lábios mentirosos. Nada se ouve, senão a voz de orações e o som de choro. Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sob as rochas das montanhas, em vez de ver
o rosto daquele que desprezaram. Aquela voz que penetra no ouvido dos mortos, e eles a conhecem. Quantas vezes os seus ternos tons o chamaram ao arrependimento. Quantas vezes foi ela ouvida nos rogos tocantes de um amigo, um irmão, um redentor. Aquela voz desperta memórias de advertência desprezadas, de convites recusados. Ali estão os que zombaram de Cristo. Na sua humilhação, ele declarara: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus, capítulo 26, versículo 64. Agora contemplam na sua glória e ainda o devem ver assentado à direita do poder. Ali está o altivo Herodes, que zombou do seu título real. Ali estão os homens que com mãos ímpias lhe tocaram sobre a fronte a coroa de espinhos e na mão um simulacro do sceptro. Aqueles que diante dele se prostraram em zombaria blasfema, que cuspiram no príncipe da vida, procuram fugir da sua presença. Aqueles que introduziram os escravos nas suas mãos e pés contemplam esses sinais com terror e remorso. Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário, quando, meneado a cabeça em satânica e alegria, exclamaram: salva os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Mateus, capítulo 27, versículo 42. Mais alto que o grito: crucifica-o, crucifica-o, que ecoou por Jerusalém, reboa o pranto desesperado. Ele é o Filho de Deus. Procuram fugir da presença do Rei dos Reis, na vida de todos quanto rejeitaram a verdade. Há momentos em que a consciência desperta, em que a alma é acusada de vãos pesares. Mas o que é isto ao ser comparado com o remorso daquele dia? No meio do seu terror, ouvem as vozes dos santos exclamando: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, a Ele nos salvará. Isaías, capítulo 25, versículo 9. A voz do Filho de Deus chama os santos que dormem por toda a terra. Os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. Um grande exército de toda a nação, tribo e povo, do cárcere da morte, eles vêm vestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Todos, porém, surgem com a saúde e vigor da eterna juventude. Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará o nosso corpo vil e o modelará conforme o seu corpo glorioso. A forma mortal e corruptível, uma vez poluída pelo pecado, torna-se perfeita, bela e imortal. Defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Os remidos sairão e saltarão. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Crescendo até a estatura completa da raça na sua glória primitiva, sendo removidos os últimos traços da maldição do pecado, os fiéis de Cristo refletirão no espírito, alma e corpo a imagem perfeita do seu Senhor. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus, eles tornam-se imortais, e com os santos ressurrectos são arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares. Os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus, capítulo 24, versículo 31. Criancinhas são levadas aos braços das suas mães. Amigos há muito separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem, e com cânticos de alegria ascendem juntos para a cidade de Deus. Na cidade santa, por toda a hoste inumerável
dos resgatados, todos os olhares fixam em Jesus. Todos os olhos contemplam a glória daquele cujo aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías, capítulo 52, versículo 14. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus coloca a coroa de glória. Para cada um há uma coroa que traz o seu próprio novo nome. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. E a inscrição Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então, ao desferirem as notas, os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam como estria sobre as cordas, tirando-lhes suave música em ricos e melodiosos tons. Todas as vozes se erguem em grato louvor àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Diante da multidão de resgatados está a santa cidade. Jesus abre as portas e as nações que observaram a verdade entram por ela. Ouve-se então a sua voz: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Cristo apresenta ao Pai a aquisição do seu sangue, declarando: Eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. Hebreus, capítulo 2, versículo 13. João, capítulo 17, versículo 12. Os transportes daquela hora em que o infinito Pai, olhando para os resgatados, contemplar a sua imagem banida, a discórdia do pecado, removida a sua maldição, e o humano novamente em harmonia com o divino. O gozo do Salvador consiste em ver no reino da glória as almas que foram salvas pela sua agonia e humilhação. Os remidos serão participantes da sua glória. Contempla os que foram ganhos por intermédio de suas orações, labores e amorável sacrifício. Júbilo lhes encherá o coração ao verem que um ganhou a outros e este ainda outro. O encontro dos dois Adões. Ao serem os resgatados recebidos na cidade de Deus, ecoa-nos nos ares um exultante clamor. Os dois Adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus recebe o Pai da nossa raça, o ser que ele criou, que pecou e por cujos pecados os sinais da crucificação aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais dos cravos, lança-se em humilhação a seus pés. O Salvador levanta-o, convida-o a contemplar de novo o lar edénico, do qual havia tanto fora exilado. A vida de Adão fora cheia de tristeza, cada folha a murchar, cada vítima de sacrifício, cada mácula na pureza do homem era uma lembrança do seu pecado. Terrível foi a agonia do remorso ao deparar com a exprobação que lhe fazia por causa do pecado. Sinceramente se arrependeu de seu pecado e morreu na esperança da ressurreição. Agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado. Em transporte e alegria, contempla as árvores que já foram seu deleite, cujos frutos ele próprio colhera nos dias da sua inocência. Vê as videiras que a sua própria mão tratara, as flores que com tanto prazer cuidara. Isto é efetivamente o Éden restaurado. O Salvador leva-o à árvore da vida e manda-o comer. Contempla ele uma multidão da sua família resgatada. Lança então a sua coroa aos pés de Jesus e abraça o Redentor. Dedilha a harpa e pelas abóbodas do céu ecoa o cântico triunfante.
Digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. A família de Adão lança as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Anjos choraram a quanto da queda de Adão e rejubilaram ao abrir Jesus a sepultura a todos os que creram no seu nome. Contempla agora a obra da redenção e une as suas vozes em louvor. Sob o mar de vidro mesclado de fogo, acha-se reunida a multidão dos vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Os 144.000 que foram remidos dentre os homens estão cantando um novo cântico, o cântico de Moisés e do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 e 3. Ninguém senão os 144.000 podem aprender aquele cântico, pois é o cântico da sua experiência e jamais alguém teve experiência semelhante. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Estes, tendo sido transladados dentre os vivos, são primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Passaram pelo tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem cessor durante o derramamento final do juízo de Deus. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca. Não tem a mácula diante de Deus. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 5. Apocalipse, capítulo 7, versículos 16 e 17. Os remidos na glória. Em todos os tempos, os escolhidos do Salvador andarão por veredas estreitas. Foram purificados na fornalha da aflição. Por amor de Jesus, suportaram ódio, calúnia e abnegação e amargo desapontamento. Compreenderam a magnanimidade do pecado, o seu poder, a sua culpa, as suas desgraças. Para ele, olharam com aversão uma intuição do sacrifício infinito feito para reabilitá-los. Humilha-os e enche-lhes o coração de gratidão. Muitos amam, porque muito foram perdoados. Veja Lucas, capítulo 7, versículo 47. Havendo participado dos sofrimentos de Cristo, estão aptos para serem comparticipantes da sua glória. Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas, das choças, dos calabouços, dos cadafalsos das montanhas, dos desertos, das cavernas. Eles eram desamparados, aflitos e maltratados. Milhões desceram ao túmulo, carregados de infâmia, porque recusaram render-se a Satanás. Mas agora não são mais aflitos, dispersos e opressos. Acham-se agora com vestes mais ricas do que já usaram os mais honrados da terra, e coroados com diademas mais gloriosos do que os já foram colocados nas frontes de monarcas terrestres. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos. Derramaram um cântico de louvor, claro, doce e harmonioso. A harmonia reboa pelas abóboras do céu. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos respondem: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 7, versículo 10 e 12. Nesta vida podemos apenas começar a compreender o maravilhoso tema da redenção. Com a nossa compreensão finita, podemos considerar muito encarecidamente a ignomia e a glória, a vida e a morte, a justiça e a misericórdia que se encontram na cruz. Todavia, com o máximo esforço da nossa faculdade mental, deixamos de aprender o seu completo significado. Comprimento e largura
a profundidade e a altura do amor que redime não são senão palidamente comprometidos. O plano da redenção não será plenamente compreendido, mesmo quando os resgatados virem como são vistos e reconhecer como são reconhecidos antes através das eras eternas. Novas verdades desdobrar-se-ão de contínuo à mente cheia de admiração e deleite. Embora os pesares, dores e tentações da terra estejam terminados e removidos as suas causas, o povo de Deus terá sempre um conhecimento distinto e inteligente do que causou a sua salvação. A cruz será o cântico dos remidos por toda a eternidade. Em Cristo glorificado, eles contemplarão a Cristo crucificado. Jamais se olvidará que a majestade do céu se humilhou para levantar o homem caído, que ele arrastou a culpa e a agonia do pecado e a ocultação da face do seu Pai, até que as misérias de um mundo perdido lhe quebrantaram o coração e aniquilaram a vida. O Criador de todos os mundos deixou de lado a sua glória por amor ao homem, e isto despertará eternamente a admiração do universo ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e saberem que o seu reino não terá fim. Irrompem num hino arrebatador. Digno é o Cordeiro, que foi morto e nos remiu para Deus com o seu muito precioso sangue. O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. Ver-se-á que aquele que é infinito em sabedoria não poderia idear plano algum para nos remir, a nascer o sacrifício do seu Filho. A compreensão deste sacrifício é a alegria de povoar a terra com seres resgatados, santos, felizes e imortais. É tal o valor de cada alma que o Pai está satisfeito com o preço pago. É o próprio Cristo, contemplando os frutos do seu sacrifício, também exulta. O grande conflito.